A nossa aula de hoje é sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então, a gente vai trabalhar com essas três relações trigonométricas em um triângulo retângulo, que são seno, cosseno e tangente de um ângulo. Então, dado um triângulo retângulo, então no meu caso aqui é um triângulo ABC, onde o ângulo A é um ângulo reto, sempre você vai escolher um ângulo agudo do seu triângulo. Então, no caso aqui, em destaque, está esse ângulo alfa. E aí, em relação a esse ângulo, você vai conseguir determinar alguns elementos importantes do seu triângulo. Bom, o primeiro elemento a você determinar, e o mais simples, é a hipotenusa. Então, em todo triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior lado, ou seja, é o lado que está em frente ao ângulo reto. Então, nesse meu triângulo aqui, essa medida A é a hipotenusa. Como eu estou olhando para esse ângulo alfa aqui, eu tenho os outros dois lados do triângulo, no meu caso aqui o lado B e o lado C, são chamados de catetos. Só que agora a gente vai dar um nome especial para eles. O que fica em frente ao ângulo, a gente vai chamar de cateto oposto. Então, no meu caso aqui, o lado AC, que eu estou representando por B, é o meu cateto oposto ao ângulo alfa. Enquanto que esse lado aqui, AB, que eu estou representando aqui por esse Czinho, ele é o cateto adjacente ao ângulo, que é o cateto que forma esse ângulo alfa com a hipotenusa. Então, o C é o meu cateto adjacente ao ângulo alfa. As três relações são as seguintes. Seno desse ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ou seja, seno de alfa sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Segundo, cosseno. Cosseno de alfa é sempre o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. E a tangente é sempre o cateto oposto ao ângulo alfa, né? Sempre olhando para o ângulo alfa, sobre o cateto adjacente. Então, o nosso primeiro exemplo aqui, bem simples. Ó. Determine o seno, cosseno e a tangente do ângulo A. Então, vejam, como eu estou me referindo ao ângulo A, o ângulo A é esse daqui. Aqui está o ângulo reto, então eu já sei que o 5 é a hipotenusa. E a hipotenusa sempre é o maior lado, né? Então, como aqui eu conheço os três lados, 3, 4 e 5, o maior é o 5, é a hipotenusa. Então, aqui é o meu ângulo A. O 3 é o cateto oposto a esse ângulo A, enquanto que o 4 é o cateto adjacente ao ângulo. Então, seno de A é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto 3, hipotenusa 5, ou seja, 3/5. Em algumas situações você vai ter que fazer a divisão entre esses números, tá? E pode até escrever o número com vírgula. Importante aqui, o seno e o cosseno sempre vão dar resultados menores do que 1, menor ou igual a 1. Depois, o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Bom, se o 3 é o cateto oposto, o 4 é o cateto adjacente. Então, cosseno de A, cateto adjacente, 4 sobre hipotenusa, 5. E por último, a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, 3/4. Próxima ideia. Nós temos alguns valores para alguns ângulos, que são alguns ângulos chamados de ângulos notáveis, que é essa tabelinha aqui, ó. Então, os ângulos de 30, 45 e 60 graus são ângulos notáveis. Sempre o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos são esses valores que estão aqui na tabela. Então, seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E assim por diante. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar uma forma como você pode fazer para tentar memorizar essa tabela. Por quê? Quando você vai precisar do valor de seno, cosseno ou tangente para um desses ângulos, normalmente o exercício não fornece. Então, você vai ter que lembrar dessa tabela. Olha uma forma.
Então, uma maneira para memorizar a tabela. Monta a tabela. Então, os ângulos de 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Olha só, começando aqui então pelo seno. Então, você vai fazer o seguinte esqueminha. Ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí, raiz no 2, raiz no 3, raiz no 3 no 2. Dá até para cantar uma musiquinha aí. E, por último, a tangente, que é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, tentar memorizar essa tabela é importante. Olha só o que a gente vai fazer agora. Nós vamos aplicar essa tabela em alguns exemplos. Ó. Determine a medida de x em cada triângulo. Então, nesse meu primeiro triângulo aqui. Olhando para esse triângulo, eu tenho que aqui é um ângulo de 30 graus, esse cateto mede 4 e a hipotenusa x. Então, x é a hipotenusa, que é o lado que está em frente ao ângulo reto, e o 4 é o cateto oposto a esse ângulo aqui, que é o ângulo de 30 graus. Então, qual é a relação que eu vou usar? A relação que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, eu vou escrever, ó, seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Consulta a tabela. Seno de 30 é meio. Então, eu vou trocar o seno de 30 por meio. Cateto oposto ao 30 aqui mede 4, hipotenusa x. Então, vai ficar meio igual a 4 sobre x. Ou seja, eu tenho aqui uma proporção. Como que eu resolvo essa proporção? 1 vezes x igual a 2 vezes 4. Então, 1 vezes x, x. 4 vezes 2, 8. Portanto, x igual a 8. Próximo exemplo. Mesma ideia, determine a medida de x em cada triângulo. Então, se eu tenho esse triângulo aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, aqui x e aqui 3 raiz de 2. Então, primeira coisa que eu posso perceber aqui, que esse x ele é o cateto adjacente a esse ângulo de 45 graus, enquanto que o 3 raiz de 2 é a hipotenusa do triângulo retângulo. Bom, relação que usa cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, eu vou escrever cosseno de 45 graus, que é o ângulo que eu tenho, igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Consultando a tabela, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente é o x, hipotenusa 3 raiz de 2. Então, eu vou escrever minha proporção. Raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, igual a x sobre 3 raiz de 2. Resolvendo isso daqui, 2 vezes x, 2x, 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Essa multiplicação aqui, quando eu faço raiz de 2 vezes raiz de 2, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, ou seja, 2. Então, sempre que for uma multiplicação desse tipo, você já pode colocar direto. Isso daqui vai ficar 2x igual a 3 vezes 2. Aqui, como 2x é igual a 3 vezes 2, ou você pode multiplicar e depois passar o x dividindo, ou já pode cancelar um 2 de cada lado, ou seja, x igual a 3. Neste exemplo, então, aqui a pergunta é a mesma, determine a medida de x no triângulo, e agora eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, triângulo retângulo e um ângulo interno de 60. Então, olhando para esse triângulo, aqui seria a hipotenusa, então eu não sei qual é o valor da hipotenusa. Em algumas situações a gente até vai ter que usar o teorema de Pitágoras para descobrir essa hipotenusa, tá? Nesse caso aqui não precisa. Então eu sei que o 5 raiz de 3 é o cateto oposto a esse ângulo, enquanto que o x é o cateto adjacente. Então x é cateto adjacente e 5 raiz de 3 é cateto oposto. Relação que usa cateto adjacente e cateto oposto é a tangente. Então, tangente de 60 é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Consultando a tabela, tangente de 60 é raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 igual cateto oposto, 5 raiz de 3, sobre x. Aqui você pode pensar que tem 1 aqui embaixo do raiz de 3, né? Vai resolver a proporção. Então, isso daqui vai ficar x vezes raiz de 3, ou seja, raiz de 3 vezes x, igual
a 5 raiz de 3. Esse raiz de 3 que está multiplicando passa dividindo. Como tem um raiz de 3 em cima e um embaixo, eu posso cancelar. Ou seja, x igual a 5. E um último exemplo. Aqui a gente vai trabalhar com um ângulo que não é notável. Então, olha só. Um avião decola com uma inclinação de 15 graus em relação ao horizonte. Após percorrer 500 metros nesta direção, qual será a altura do avião em relação à pista? Aí ele dá uma informação aqui, ó. Utilize seno de 15 como 0,26, cosseno de 15 igual a 0,97 e tangente de 15 igual a 3,73. Não é obrigado a usar as três informações. Na verdade, na maioria das vezes, você vai utilizar apenas uma. Só que você tem que ver o qual é essa informação que você vai precisar. Então, sempre o importante é você começar fazendo um desenho para mostrar essa situação. Então, olha só. Aqui eu tenho o solo. Aqui eu tenho a inclinação do avião, 15 graus. Essa é a distância que o avião percorreu, 500 metros. E ele quer saber, após percorrer 500 metros, qual é a altura desse avião em relação ao solo. Como eu falei, sempre que for um ângulo diferente de 30, 45 ou 60, a atividade vai fornecer as medidas. Então, o que eu preciso observar aqui? Em relação ao 15 graus, o 500 é a hipotenusa desse triângulo retângulo e o H é o cateto oposto ao ângulo de 15 graus. Percebi isso, eu tenho a mesma ideia do exercício anterior. Relação que usa cateto oposto e hipotenusa. Tangente. Desculpa, seno. Relação que usa o cateto oposto e hipotenusa, seno. Então, seno de 15 igual cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 15 eu vou consultar aqui, ó, 0,26. Então, 0,26 é igual a H sobre 500. Pensa que tem o 1 aqui embaixo, então H vezes 1 é H mesmo, igual a 500 vezes 0,26. Ou seja, H é igual a 130. Então, após percorrer esses 500 metros, o avião está a 130 metros de altitude. Bons estudos a todos!